Olá, bem-vindos a mais um episódio do Ébano Cast. Eu sou o Peterson Silva, sócio da Ébano Investimentos. Hoje eu estou aqui com uma presença ilustre, o Dante Prete. Dante, que ele é responsável pela distribuição de fundos previdenciários na XP Investimentos, um dos nossos principais parceiros. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, previdência. Tema quente, eu sei que os clientes têm normalmente muitas dúvidas, a ideia é trazer informação de nível para você. Dante, obrigado mais uma vez aí pela presença, pela disponibilidade desse bate-papo conosco. Que isso, Peterson. Eu que agradeço. Pessoal, é uma honra estar aqui dentro da Ébano, um dos escritórios referências da XP em todos os âmbitos para o cliente. E vamos falar um pouquinho de previdência privada, que é um tema que está super quente agora no final do ano. A gente precisa entender esse tema, tá? Então vamos tentar tirar as dúvidas da maneira mais simples possível para o pessoal que está nos assistindo. Boa. Bom, eu queria até abordar um aspecto um pouco diferente aqui na Previdência, porque a gente sabe que muitas vezes quem está começando ali a poupança vai pensar na Previdência ali como um complemento de aposentadoria. Eu vou inverter um pouquinho a pirâmide. Pensando em investidores que já têm um patrimônio um pouco maior, buscam ali uma estratégia um pouco mais consolidada, quais são os detalhes que você considera que o investidor precisaria observar para buscar o melhor resultado de uma estrutura de previdência na sua pizza de alocação, na distribuição dos seus investimentos? Maravilha, Peterson. Legal sua pergunta. Pessoal, acho que o primeiro ponto que eu gostaria até de desmistificar aqui é que a gente considera que a Previdência é só um recurso para aposentadoria. Mas não, tá? A Previdência ela vai ser um veículo de investimento na sua carteira, que ela é perfeita no médio prazo, tá? E também vai te ajudar com a sua sucessão patrimonial. Mas quais são as vantagens da Previdência, né? A Previdência, Peterson, eu digo que ela é um fundo de investimento. É como se fosse um fundo de investimento comum mesmo, só que ela tem algumas vantagens, são tributárias, fiscais e sucessórias. Eu vou dar uma pincelada aqui nessas vantagens para você começar a entender. Quando a gente fala de vantagem tributária da Previdência, a Previdência ela é o único investimento que depois de 10 anos ela chega a uma alíquota de imposto de renda de 10%. Todos os investimentos do mercado tributáveis, rendas fixas, tesouro, enfim, ações e etc., a alíquota que você paga normalmente de imposto é uma alíquota regressiva de imposto, começa em 22,5% e cai para 15% depois de 2 anos. Então, o mínimo que você paga de imposto numa renda fixa sempre vai ser 15% nas tributáveis, né? Beleza, a Previdência ela já começa a ter alguns diferenciais em relação aos investimentos tradicionais, aos fundos de investimentos tradicionais também, que ela chega no imposto de renda em 10% depois de 10 anos. Mas aí vem uma pergunta, né? Mas Dante, então a Previdência só compensa no horizonte de 10 anos? Não, segunda vantagem da Previdência, que é uma vantagem fiscal. Diferentemente dos fundos comuns de investimento, a Previdência ela não tem um fator que chama come-cotas. Esse aqui é um conceito um pouco complexo, vou dar uma pinceladinha aqui, mas basicamente é o seguinte. Quando você investe seu recurso em um fundo de investimento, tecnicamente você pode investir seu recurso hoje num fundo de investimento e segurar ele por 20, 30, 40, 50 anos, certo? Sim. Como a gente sabe que o governo gosta de cobrar imposto da gente, o governo ele criou uma ferramenta... Esse sócio que nós temos. Exatamente. O nosso sócio, o Grande Leão, né? Ele criou uma maneira de tributar imposto de renda da gente antes do ato do resgate. Porque normalmente a incidência de imposto, Peterson, ele vem sempre quando a gente resgata o nosso vencimento, o nosso investimento. Então, se uma renda fixa vence na nossa carteira, eu pago imposto. Então, o come-cotas é essa maneira que o governo criou para cobrar imposto da gente antes do vencimento. Então, independente de você resgatar o seu fundo, vai ter cobranças de imposto de renda em maio e novembro. A previdência privada, então, se o primeiro benefício é que não, depois de 10 anos chega no imposto de renda em 10%, o segundo benefício é que, diferente dos fundos comuns, que tem uma cobrança de imposto de 15% em maio e novembro, esse imposto que é cobrado dos fundos de investimento, vale ressaltar, tá, pessoal, que quando você fizer o resgate do seu fundo, vai ser abatido o que você já pagou de imposto, mas a Previdência ela não tem esse come-cotas. Então, no médio prazo, ela gera uma grande vantagem de juro composto. Então, assim, um segundo detalhe que eu iria me atentar é o seguinte. A Previdência privada, pessoal, você pode entrar nela, criar um fundo de Previdência para você e resgatar depois de 2 meses. Mas o ideal é que você resgate a partir do 6º ano. Por que a partir do 6º ano? Porque o fato de você não ter tido, na média, 12 come-cotas em 6 anos, torna ela um investimento, às vezes até melhor do que os fundos 175 comuns, se você puder segurar mais de 6 anos. Então a gente pensa, às vezes, na Previdência só em 10 anos, mas num horizonte de 6 anos ela já acaba compensando muito para o investidor. Terceiro benefício que eu diria, tá? Esse é muito bacana e vamos falar um pouco mais à frente para entrar no detalhe. Diferimento fiscal. Basicamente é o seguinte, quando você cria uma previdência, tá? Você pode escolher se o seu plano de previdência ele vai ser PGBL ou VGBL.
Mais à frente eu explico um pouquinho de cada um. Se você optar por um plano PGBL, isso te ajuda a pagar menos imposto ainda para o governo. Então pagar menos imposto é super importante. Exatamente. Além dos 10%, Peterson, você vai ter uma segunda ferramenta do PGBL que te ajuda a pagar menos imposto ainda. E mais à frente vamos entrar nos méritos de continha, falar um pouquinho mais disso. Tem muitas vantagens. A gente fala aí então de menos imposto do que os produtos mais tradicionais. Você tem ali uma vantagem de diferimento fiscal, que ela ocorre tanto na questão da antecipação tributária, aí o come-cotas, os fundos tradicionais, mas também ali, dependendo da escolha do investidor, na modalidade do plano. Eu queria até entender como que vocês estão observando, porque nos últimos 10 anos mudou muito o mercado, né? A gente percebe aí que na indústria de fundos previdenciários, no passado eu tinha fundos mais engessados, era comum ali os investidores olharem um pouco para a previdência com uma desconfiança de resultado. E de repente, de 10 anos para cá, a coisa mudou. Como que está hoje essa grade de produtos previdenciários? Dá para a gente diversificar mesmo? Maravilha, Peterson, legal. Gente, isso aqui é bem importante, tá? Antigamente, eu diria que principalmente antes dos anos 2000, a previdência, ela de fato era um investimento muito engessado. O gestor ele não podia fazer o que ele queria com a sua carteira, no quesito de asset allocation. Algumas mudanças recentes, por exemplo, tá? Até 5, 6 anos atrás, se você investisse num fundo de ações de previdência, ela poderia ter no máximo 70% do PL do fundo alocado em ações. Hoje em dia, com algumas mudanças de leis que a gente teve, a gente já pode investir num fundo de previdência 100% voltado para ações. Maravilha. Outros investimentos que antigamente não existiam na Previdência que hoje em dia existem, fundos internacionais. Hoje em dia você consegue ter uma Previdência que vai estar alocada no S&P. Com o detalhe que o gestor ele vai investir no máximo 40% do seu patrimônio no S&P. Os outros 60% ele vai estar investido, por exemplo, em rendas fixas, tesouro e etc. Mas já dá para você ter uma parcela internacional da sua carteira com Previdência. Até dá para ter uma Previdência, Peterson, acredite se quiser, de criptomoeda. Sim, sim. Inclusive, é uma forma até de um investidor acessar o mercado de cripto com mais segurança, né? Exatamente. Produto volátil, longo prazo, casa muito bem aí com a estratégia de previdência. Perfeito. Então eu diria, tá, Peterson, que hoje em dia tudo que um fundo de investimento 175, e um fundo 175, pessoal, é basicamente um fundo de investimento comum. Você deixa sua reserva de emergência. Tudo isso que os fundos de investimentos fazem, hoje em dia a Previdência faz também, tá? E eu acredito que, inclusive o que você falou aqui, Peterson, é muito bacana, que como a Previdência ela é um investimento de longo prazo, talvez faça até sentido, dependendo do seu perfil, de uma parcela do seu risco estar na Previdência. Porque ativos de risco, eles de fato performam mais no longo prazo, né? Então isso aqui é uma sementinha que eu planto para vocês realmente pensarem, tá, gente? E refletirem se faz sentido para vocês. E até pensando numa diversificação, a gente fala do asset allocation, a escolha dos ativos que compõem a carteira. A Previdência ela também tem o mecanismo da portabilidade, né? Acho que isso traz uma vantagem para o investidor. Perfeito. Pessoal, o que é esse mecanismo da portabilidade? Basicamente o seguinte. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que o Peterson, eu sou assessor dele, e o Peterson ele tem uma carteira comigo que atualmente ele está com R$1 milhão alocado em ações. Bom percentual alto da carteira dele está em ações. E eu olho para a carteira dele e falo assim, putz, Peterson, cara, eu acredito que a inflação do Brasil já subiu um pouco, você não tem quase nada de ativo que te proteja da inflação. Vamos fazer uma realocação da sua carteira e tirar 300 mil das suas ações, que é bem agressivo, não vamos tirar tudo, 300 mil das suas ações e colocar 300 mil em ativos de inflação. O Peterson vai te falar, beleza, a gente vai lá e faz isso. O que eu iria fazer? Iria vender, né, suas ações, pagar imposto de renda e alocar, por exemplo, no Tesouro IPCA. Com a Previdência, pessoal, se o Peterson tivesse 1 milhão em um fundo de ações, o que ele poderia fazer? O que eu poderia fazer por ele? Ou ele mesmo, no aplicativo dele? Solicitar uma portabilidade interna de uma parcela desse 1 milhão dele que está alocado no fundo de ações, 300 mil, e fazer uma portabilidade interna para um fundo de inflação que a gente tem aqui dentro da XP sem pagar imposto. No médio prazo e no longo prazo, Peterson, isso é incrível, porque a gente sabe que o Brasil é um país que ele muda muito. As políticas macroeconômicas do Brasil, elas mudam muito. Então, uma hora, uma carteira do investidor que ela está com uma propensão maior de risco, talvez você tenha que diluir um pouco o risco e ir um pouquinho mais com um pezinho em renda fixa. Então, a gente tem que realocar as carteiras dos clientes, a cada 2 anos, 1 ano, enfim. E com a Previdência, você consegue ficar fazendo isso na carteira do seu cliente sem pagar imposto. Isso ajuda muito o seu cliente no longo prazo. Mais uma vantagem tributária. E assim, tudo que a gente conseguir de vantagem tributária é bom, os clientes gostam de ouvir, né? Estou evitando aqui pagar imposto. A gente sabe que isso vai trazer riqueza para o futuro.
Houveram algumas discussões recentes sobre a Previdência e também a eficiência dela como um veículo sucessório. Sucessão é um ponto super importante, porque a gente aqui, quando pensa numa construção de patrimônio, nós pensamos em todas as fases da vida do nosso cliente, né? Então, o jovem está construindo patrimônio, chega a fase ali da aposentadoria, onde eu reduzi o ritmo. Mas se a gente percebe que construir um patrimônio que não vai consumir até o final da vida, é super importante também organizar o legado. E a Previdência ela também tem vantagens sucessórias. Você pode falar um pouquinho mais sobre essas vantagens? Claro, maravilha. Pessoal, acho que o primeiro ponto aqui é, no Brasil existem algumas ferramentas sucessórias, tá? A Previdência é uma delas. Você tem que entender aqui com o seu assessor da Ébano qual que é a melhor ferramenta sucessória para a sua carteira, tá? Mas assim, ao meu ver, a Previdência é uma ferramenta imprescindível nesse aspecto, porque é o seguinte, tá? Não sei se vocês já passaram por inventário, é duro, tá? Mas todo mundo vai passar. Gente, infelizmente a única certeza que a gente tem da vida são duas, na verdade. Uma é que a gente vai pagar imposto, e a Previdência te ajuda nisso. E o segundo é que a gente vai morrer. Eu vou morrer, o Peterson vai morrer, todo mundo algum dia vai vir a faltar. A Previdência te ajuda nisso, a sua família, nesse aspecto, por quê? Mas já que você tem uma carteira de 10 milhões de reais, e ela está distribuída entre imóveis, tá, e investimentos financeiros. E você atualmente... Vou te usar esse exemplo aqui, tá, Peterson? Boa. Desculpa, tá? Mas assim, o Peterson tem uma carteira de 10 milhões, beleza? E daí o Peterson tem a esposa dele e tem um filho. Maravilha. Eventualmente, se o Peterson viesse a faltar, bate na madeira, porque com certeza vai ser daqui a muitos anos. Exatamente. O que aconteceria, né? Todos os seus ativos, tanto os ativos imobilizados, imóveis e as suas aplicações financeiras, automaticamente, praticamente no mesmo dia que você viesse a faltar, sofreriam um bloqueio judicial do governo. Sim. Beleza. Aqui no estado de São Paulo, pessoal, o que acontece? Eventualmente, para a esposa do Peterson e os filhos do Peterson acessarem esse patrimônio, a primeira coisa que eles têm que fazer é pagar o ITCMD, que é o Imposto de Transferência de Causas Mortes no Brasil, e doação. Maravilha. Quanto que é esse imposto em São Paulo? E, gente, isso aqui é uma alíquota estadual, cada estado tem uma alíquota, tá? Em São Paulo é uma alíquota de 4%. Então, eventualmente, o que aconteceria? A família do Peterson teria que ter 400 mil reais em liquidez, ou seja, em ativos que eles poderiam resgatar para pagar uma DARF para o governo para fazer esse investimento. Gente, para pagar essa DARF, liberar o investimento do Peterson, para começar o processo de inventório. Quem garante que, eventualmente, sua esposa e seus filhos teriam esse planejamento de ter esse recurso? Porque a gente nunca está se planejando para perder um parente, né, gente? Ainda mais, às vezes, mortes prematuras, né? Então, assim, por que a Previdência te ajuda nesse aspecto? Porque a Previdência, diferentemente de todos os investimentos do mercado, ela não entra em inventário. Além da Previdência, o único outro ativo que não entra em inventário é o seguro, que também pode fazer sentido para vocês, tá? Conversem com o seu assessor e pode ter os dois sim na carteira. Mas então, pessoal, a Previdência ela não entra em inventário. O que isso quer dizer? Então, se o Peterson ele tivesse 10 milhões de reais em investimento, mas tivesse 1 milhão em Previdência, por exemplo, a Previdência seria paga para a esposa dele, para os filhos dele, em até 30 dias corridos. Dependendo do fundo, se for um fundo para investidor qualificado, pode demorar um pouquinho mais, não vou entrar nesses detalhes agora, mas na média, em até 30 dias corridos, pagaria a esposa do Peterson e os filhos dele 1 milhão de reais limpo para eles pagarem os 400 mil reais do ITCMD e liberarem a carteira deles. Então, se eu fosse falar do porquê que a Previdência é um baita veículo sucessório, é porque ela não entra em inventário, pessoal, em nenhum estado do Brasil. Um ponto importante, né, Peterson, que talvez se fosse até me perguntar, mas eu já vou me adiantar aqui, é que estavam falando da reforma tributária e que eventualmente poderia a Previdência passar a ter tributação de TCMD a nível federal, né? O que ia ser essa mudança, né? Ela estava falando que é o seguinte, todos os fundos de Previdência, independente do estado, se você fez um investimento há menos de 5 anos, esse investimento teria tributação de TCMD. Isso tinha passado na Câmara, tá? Ponto importante, que se viesse a ter a tributação do TCMD, ele continuaria não entrando em inventário. Então entraria, por exemplo, só 1 milhão e entrar 960 mil para os seus filhos, entendeu? Porque ia ter 4% de 1 milhão, 960 mil, eles ainda pagariam ITCMD para liberar a carteira, um restante, né? Porém, não passou no Senado, então caiu essa medida. Então, fiquem tranquilos, não vai ter nada a nível federal de cobrança de TCMD na Previdência de vocês, tá? Eu gosto muito dessa vantagem. Eu costumo dizer que você organizar o legado é um ato de amor, né? Porque às vezes aqui a gente acompanha o pai, a mãe, eles trabalharam tanto, suaram tanto para construir o patrimônio, construíram um belo patrimônio, viveram bem, viram lá os filhos, os netos, e aí na hora de
de os filhos acessarem esse patrimônio, se não tiver bem organizada ali essa transmissão, ao invés de unir a família, isso pode dividir. Então, acho que assim, é um baita tema, super importante, a gente fala bastante aqui de sucessão e realmente a Previdência é um veículo que a gente traz muito para essas discussões, assim como outras ferramentas. Mas esse ponto que você tocou da liquidez, eu acho que o fato de não entrar em inventário também gera uma economia para a família que é aquela economia de gente que a gente também não gosta de gastar muito dinheiro, que é advogado, né? A gente gosta de ter uma vida mais simples. Então, o que puder economizar desse lado traz uma vantagem aí para não entrar em inventário, né? Maravilha. Pessoal, outros custos que eu não havia mencionado, né, mas são importantes serem ressaltados, é o que o Peterson ele já falou aqui, que é o custo de inventário. Gente, a nível Brasil, eu diria que é de 4% a 10%, podendo ser mais, dependendo da complexidade do seu inventário, tá? Vamos colocar aqui numa média 6% a nível Brasil. Um segundo custo, também que é meio tabelado a nível Brasil, é o custo de cartório. O mínimo vai ser 1%, o máximo vai ser 2%, tá? Vamos colocar 1% aqui na média. Então, com a Previdência, gente, a nível São Paulo, tá? Você vai estar economizando 4% do ITCMD, 6% de advogado e mais 1% de cartório. Então, 11% do montante total alocado da Previdência, você vai estar economizando de custos sucessórios. Então, poxa, é aquilo. Todo mundo quer economizar dinheiro porque o Brasil é um país que a gente paga custo para tudo, né? Com certeza. O que nós pudermos trazer de eficiência, acho que a gente já abordou alguns pontos interessantes. Então, falamos de horizonte aí para investimento. É mais vantajoso no longo prazo, sem dúvida. Atenção aí, hein? Se alguém está te oferecendo previdência no curto prazo, toma cuidado, a conversa não está muito alinhada. A questão que nós falamos aqui de organização sucessória. Mas eu acho que tem um ponto que nem sempre os investidores prestam atenção, que é, ok, já entendi que a previdência é a longo prazo, já entendi que serve ali como um planejamento de aposentadoria, me traz benefícios fiscais. E os riscos, né? Quais são os riscos ali na escolha do meu plano de previdência? Um ponto que chama atenção é a questão da seguradora que tem por trás, a importância de você escolher bem essa seguradora. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Claro. Vamos lá. Eu sempre gosto de fazer o paralelo com os fundos 175, né? Que eu acho que é um pouco mais palpável, né? Que as pessoas realmente investem isso no dia a dia. Quando você entra no fundo 175, quem vai ser o cotista do seu fundo vai ser você. E o que quer dizer ser cotista de um fundo? Vamos lá. Quando você investe num fundo de investimento, basicamente você está investindo um recurso em uma gestora de patrimônio. E você está comprando uma fração do investimento dessa gestora. Então você está delegando a sua decisão de investimento para um gestor profissional para ele tomar todas as decisões de risco por você. Beleza. Quando você compra essa fração desse pote de investimento, você vira um cotista. Você tem um percentual desse pote é seu. Beleza. A Previdência é diferente, gente. Os cotistas dos fundos de previdência não somos nós, pessoas físicas. É sempre a seguradora que eu estou investindo. Então, o seu risco vai ser risco seguradora. Beleza. Como é medido o risco das seguradoras do mercado? Isso daqui é um conceito complexo. Vamos tentar também falar um português. Vamos simplificar. Seguinte. O órgão regulador das previdências, pessoal, no Brasil, são dois, na verdade. Vai ter a SUSEP, que são das previdências abertas, que é o que a gente está falando aqui nesse podcast. E também tem as previdências fechadas, que é um tema para um outro podcast, que é a Previc. Vamos se atentar à SUSEP aqui. A SUSEP, pessoal, ela é o único órgão regulador do mercado que ela exige garantias líquidas para que uma seguradora emita os investimentos dela. E o que são os investimentos da seguradora? Vão ser basicamente dois. As previdências e os seguros. Sim. Beleza? Então, já deve ter tido essa pergunta, né? Assim, mas a previdência, o meu seguro é seguro? Gente, tecnicamente falando, a previdência e o seu seguro é o investimento mais seguro da sua carteira. Por quê? Porque a SUSEP, para uma seguradora emitir um fundo de previdência que você vai investir ou emitir um seguro que você vai comprar, ela tem que ter caixa para honrar com o que ela está te devendo. Beleza. Existe um conceito, Peterson, no mercado que é o seguinte, ele chama índice de solvência. O que é o índice de solvência? O índice de solvência, ele basicamente analisa o quanto uma seguradora ela deve para os clientes dela versus o quanto ela tem de caixa. Sim. Literalmente caixa aplicado, o caixa dela ou vai estar em caixa mesmo na conta corrente da seguradora, ou vai estar aplicado, por exemplo, CDBs de bancos AAAs, que não são do próprio grupo da seguradora, ou em Tesouro Selic, tá? Então, só para aplicações de CDI hiperseguras. Beleza. Seguradoras mais antigas, no geral, elas têm muito mais passivo. Por quê? Porque, no geral, seguradoras mais antigas, eles vendem seguros próprios. Então, você vai num banco, normalmente você vai comprar o seguro do próprio banco. Sim. Beleza. Você vai comprar uma previdência no banco, vai ser uma previdência do próprio banco.
Então isso gera um passivo proprietário para os bancos mais antigos. Se você for investir num seguro aqui com o Peterson, o que o Peterson vai falar? Primeiro, a XP é uma plataforma aberta de seguros. Então ele vai analisar qual é o melhor seguro das seguradoras do mercado para te oferecer. Então vai ter Prudential, MetLife, Mag, Mongeral, Icatu. Todas as seguradoras estão aqui no mercado. Então a primeira grande diferença da XP, digamos assim, para o mercado é que passivo de seguros na XP a gente basicamente não tem. Porque a gente terceiriza todo o nosso passivo de seguros. Excelente. E isso é um passivo da seguradora como um todo, tá, pessoal? Você não diferencia passivo de seguros de previdência. O segundo passivo, que é o passivo de previdência, tá? Na XP, qual que é o ponto? A gente também faz a distribuição de fundos de previdência do mercado como um todo, tá? Então a gente distribui bastante o nosso risco de seguradora na parte de previdência. Então, gente, qual que é o índice de solvência mínimo que a SUSEP exige do mercado? 100%. O que significa? Se eu sou a seguradora do seu banco, ele deve 1 bilhão para os clientes, ele tem que ter 1 bilhão em caixa. Qual que é a média de solvência do mercado, Peterson, atualmente? 275%, incluindo a XP dentro desse bolo, tá? É muito bom. Só qual que é a média da XP de solvência? 540%. É a melhor solvência do mercado. Então é como se a XP devesse 1 bi para os clientes e tivesse 5,4 bi em caixa. Então, tecnicamente falando, pessoal, a XP atualmente é a seguradora mais segura para você ter a sua previdência no mercado. Por quê? Porque a gente é um player aberto, distribui ativos do mercado todo, então a gente não concentra os nossos riscos só na gente. Essa é a vantagem da diversificação. O fato de nós termos aqui a cultura da XP, que é uma cultura de uma plataforma aberta de distribuir produtos, diversificação minimiza risco, né, gente? Então, esse é um detalhe, é uma vantagem que nós temos realmente aqui por termos a XP aí como uma ferramenta de distribuição de produtos. Agora, esse é um ponto importante, né? Porque assim, a gente ainda percebe que a maior parte do patrimônio dos investidores em previdência está alocado em fundos que são distribuídos aí pelos bancos mais tradicionais. Tem muitos fundos, inclusive, aí cobrando custos elevadíssimos, né? Então, assim, o investidor tem a vantagem ali de rever, fazer portabilidade. Acho que é um ponto de atenção para sempre estar atento ali à performance, porque é longo prazo. Se de repente eu não estou atento a esses detalhes, eu posso ou me deparar com um problema de uma seguradora que eu escolhi ou até com um resultado aquém do que eu gostaria, algo que eu não preciso ficar preso a essa escolha, né? Então eu tenho muita mobilidade na Previdência que traz essa segurança. Tem um outro ponto que a gente até conversou um pouquinho no começo aqui do nosso bate-papo, que você falou sobre diferimento fiscal. E a gente está com uma janela importante aqui, porque estamos no final do ano. E os investidores eles têm essa preocupação, como que está fechando o balanço do meu ano, os meus rendimentos, porque o ano que vem a gente sabe ali que a partir de março vem declaração de imposto de renda, o leão está aí. E a gente sabe que a Previdência ela oferece algumas vantagens realmente de organização tributária. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Claro, perfeito, Peterson. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte... Com a Previdência, tá? Com um tipo de Previdência, você consegue literalmente pagar menos imposto de renda para o governo, que é o chamado diferimento tributário. Qual que é esse tipo de Previdência? É o PGBL. Eu chamo carinhosamente de Pra Ganhar Bônus do Leão. Legal, né, esse nome? O que é o Fundo de Previdência PGBL, pessoal? Primeiro ponto. Quem vai ser beneficiado do Fundo de Previdência PGBL? São as pessoas, são contribuintes do INSS, aposentado do INSS, contribuinte do RPPS, que seriam, no geral, os funcionários públicos, aposentado da RPPS. Então, gente, vocês aposentados podem se beneficiar também da Previdência PGBL, tá? A gente acha que não, mas sim. E, por fim, militares, tá? Que tem um regime próprio deles, eles também se beneficiam do PGBL. Maravilha. Dante, sou empresário, tá? Se você é empresário, se você faz contribuição para o INSS, já vi vários que fazem, você pode ter esse benefício. Se você não fizer, infelizmente você não tem esse benefício do PGBL, mas você vai ter todos os outros benefícios da Previdência. Só lembrando aqui, imposto de renda em 10% depois de 10 anos, não tem come cotas, e você pode ficar fazendo portabilidades internas no seu fundo sem pagar imposto de renda para trocar seus ativos. Beleza. Então, Dante, sou contribuinte do INSS, né? Por que eu faria um PGBL? Beleza, vamos lá. Você tem sua renda anual tributável, certo? Sim. O que é sua renda anual tributável, gente, basicamente? Vai ser o seu salário ao longo do ano. Por exemplo, se você tiver um bônus que tem uma tributação progressiva na fonte, também vai somatizar para sua renda anual tributável. Mas já que sua renda anual tributável, Peterson, fosse 1 milhão. Certo. Beleza.
Como você poderia utilizar o PGBL para economizar imposto? Você poderia aportar no PGBL, ao longo do ano de 2024, 12% da sua renda anual tributável para você ter um desconto no imposto de renda. Então, se você ganha 1 milhão ao longo do ano, você poderia aportar 120 mil no PGBL, certo? Eu vou fazer a primeira conta para vocês do jeito difícil e depois a conta do jeito fácil, beleza? Vamos fazer do jeito difícil. Se o Peterson é CLT, a empresa provavelmente recolheu na fonte todos os impostos. Então, todo mês, o salário dele entrou descontado, quase 1/3 ficou para o governo. Bônus, mesma coisa. Então, ao longo do ano de 2024, você já pagou para o governo 275 mil reais de imposto. Por que 275 mil reais, gente? Porque é 27,5 de 1 milhão. Beleza. Fez o aporte de PGBL de 120 mil. No ano seguinte, quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, o que você fez de aporte no seu PGBL, ele vai entrar como base dedutível para o seu imposto de renda. Daí o governo vai olhar e vai falar assim, Peterson, você pagou para mim 27,5 em 1 milhão, 275 mil reais de imposto. Mas a sua base tributável correta agora, por conta do seu PGBL, na verdade é 880 mil. Por que 880 mil? Porque são 1 milhão menos 120 mil. 880. Quanto que é 27,5% de imposto em cima de 880 mil? É 242 mil reais. Só que você já me pagou 275 mil reais. Ou seja, o governo ele vai te fazer uma transferência até outubro de 33 mil reais na sua conta, gente. Exatamente. É como se você ganhasse um Pix do governo quase de 33 mil reais na sua conta, tá? Esse é o jeito difícil. Agora vamos fazer do jeito fácil. A sua, digamos assim, a sua restituição que você ganha do governo sempre vai ser 27,5% do que você aportar no seu PGBL. Então, se você aportasse 100 mil reais no seu PGBL, você teria uma restituição no governo de 27.500 no ano seguinte. 120 mil, 33 mil e assim por diante. Sempre é 27,5% se aportar no seu PGBL, você vai ganhar de restituição do governo. E se você fizer isso todos os anos, Peterson, todos os anos você vai ter tendo 27,5% de restituição. Só vantagem, eu vou tendo restituição. A gente vive num país de juros compostos, né? Então, juros sobre juros. A gente tem a vantagem também de pagar menos imposto lá na frente, né, em comparação com outros produtos. Então, vai me trazendo aí várias eficiências. Acho que assim, Dante, a gente conseguiu abordar bem aí a estrutura dos fundos previdenciários. Eu queria dizer aí para os nossos espectadores que a gente aqui, todo o time da Ébano está super preparado e disponível para abordar esses detalhes, discutir como trazer toda essa eficiência do produto Previdência para o seu portfólio e contando aí com especialistas como o Dante, que representa aí a XP Investimentos para nos apoiar. Então, contem conosco. Dante, eu queria pedir as suas considerações também aqui em relação a tudo que nós conversamos, suas considerações finais, por favor. Perfeito. Pessoal, sim, sou responsável pela distribuição de previdência, então claramente vocês devem pensar que eu sou um cara enviesado, né? Mas eu realmente sou apaixonado por esse produto, tá? Eu tenho certeza que ele vai agregar para sua carteira num horizonte acima de 6 anos. Beleza. Pontos importantes também, tá? Que a gente tem que se atentar com a parte de previdência. Quando que eu teria uma previdência, com certeza, tá, Peterson, na minha carteira? Mas é que eu sou um investidor mais tradicional. Nunca investi em previdência, mas eu adoro investir em Tesouro IPCA. Putz, vou investir em Tesouro IPCA agora, 2060. Sim. Ou seja, você vai segurar mais de 10 anos o investimento, certo? Por que eu faria um investimento em Tesouro IPCA 2060 e não na Previdência? Na Previdência vai fazer muito mais sentido para você. Por quê? Quando seu Tesouro IPCA vencer em 2060, quanto você vai pagar de imposto? Vai pagar 15. Se você fizesse via Previdência, você pagaria 10% de imposto. Então tem algumas situações, até para você que ainda não investe, mas tem um pé atrás com a Previdência, que com certeza eu te garanto matematicamente que a Previdência vai fazer sentido para você. Então assim, acredita nesse produto, converse com o seu assessor, tem muitas especificidades, não é um tema fácil, mas vai agregar para você, vai agregar para sua família, para o seu planejamento sucessório. Conta com a gente, conta com a Ébano. Se precisar, Peterson, me deixa à disposição para entrar em contato com as pessoas que virem esse podcast, tá? Então, com certeza. Me deixo 100% do canal aberto aqui da XP com vocês, tá? Contem com a gente. Obrigado pela parceria. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um bate-papo aqui da Ébano. Espero que vocês tenham gostado. O EbanoCast é um novo podcast para trazer realmente informações relevantes aí, não só do mercado financeiro, mas da economia real, para agregar no seu dia a dia. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, siga-nos nas redes sociais, @EbanoInvestimentos, ou o meu Instagram, @peterson.invista. Dante, obrigado pela participação. Se o pessoal quiser te seguir, aonde pode seguir? Minha rede social oficial de trabalho é o LinkedIn. Me sigam lá. É Dante Prete, com 2 T's. Ah, boa.
Obrigado mais uma vez e até breve. Maravilha, pessoal. Muito obrigado.